Gastei R$ 200.000 em uma viagem de férias pela Europa, sonhando com momentos felizes ao lado da minha família. Mas no aeroporto de Guarulhos, meu filho disse: Pai, esqueci de comprar sua passagem. É melhor o senhor voltar para casa. Eles haviam planejado me deixar para trás como um estorvo desde o começo. 3 semanas depois, quando voltaram, seus olhos se arregalaram ao ver um homem de terno ao meu lado, porque este homem estava pronto para destruir o mundo deles. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários: de onde você está assistindo este vídeo? Pai, tenho uma notícia ruim para o senhor. A voz de Marcelo cortou o barulho do terminal como uma lâmina. Parei no meio do corredor, minha mala de rodinha batendo contra minha perna. O balcão de check-in da TAP Air Portugal se estendia à nossa frente, movimentado com famílias carregando bagagens enormes e documentos de viagem. Que tipo de notícia ruim? Perguntei, embora algo no tom dele já fizesse meu estômago se apertar. Ele não conseguia me olhar nos olhos. Em vez disso, ficava encarando o painel de partidas, com as mãos enfiadas nos bolsos da calça jeans. Esqueci de comprar a passagem do senhor. As palavras ficaram suspensas no ar como fumaça tóxica. Ao nosso redor, viajantes passavam correndo com cartões de embarque nas mãos, suas conversas animadas sobre Roma e Paris, de repente soando como zombaria. Esqueceu? Minha voz saiu menor do que eu pretendia. Marcelo, estamos planejando essa viagem há 4 meses. Eu sabia que estava sendo ingênuo, mas ainda havia esperança de que fosse apenas um mal-entendido terrível. Eu sei. Ele finalmente me olhou, mas apenas brevemente. É que teve tanta coisa para coordenar e com o trabalho louco que está, a desculpa morreu no ar entre nós. Eu te dei R$ 200.000. O número pesou na minha língua como chumbo derretido. Para toda a família, para todos nós. Era dinheiro da venda de um apartamento que havia herdado da minha mãe. Dinheiro que eu guardava para momentos especiais como este. E nós agradecemos muito, pai. De verdade. Marcelo olhou no relógio, depois em direção aos portões de embarque. Mas a questão é que o voo está quase chamando para embarque e eu já estava me dirigindo ao balcão de check-in, arrastando minha mala atrás de mim. As rodinhas travaram em alguma coisa, puxando meu ombro, mas continuei em frente. Isso tinha solução. Tinha que ter. Com licença, chamei para a mulher atrás do balcão. Seu uniforme era azul escuro, seu sorriso profissional. Preciso verificar que voos vocês têm disponíveis para Roma hoje. Ela digitou algo no computador. Certamente, senhor. Qual o nome da reserva? Roberto Silva. Mas aparentemente pode haver um problema com minha reserva. Mais digitação. Uma pausa. Seu sorriso vacilou ligeiramente. Não estou vendo nenhuma reserva com esse nome, senhor. Tem certeza de que foi feita pela TAP? Meu peito se apertou. Tinha que estar lá. Minha família estava ali mesmo. Virei-me para procurar Marcelo, mas ele havia se afastado alguns metros, agora caminhando nervoso perto da entrada do controle de segurança. Como um animal enjaulado. Deixe-me fazer uma busca mais ampla, ofereceu a atendente. Para que datas o senhor gostaria de viajar? Hoje, agora mesmo. Meu filho e a família dele já devem ter as passagens deles. Ela assentiu, dedos voando sobre o teclado. A tela se refletia em seus óculos enquanto ela rolava as opções. Encontrei uma reserva para Marcelo Silva, grupo de 5 pessoas, partindo às 16h15 para Roma. Mas não há nenhum Roberto Silva nessa reserva. O terminal pareceu inclinar ligeiramente. Isso é impossível. Confira de novo. Meu coração batia forte demais. Já conferi 2 vezes, senhor. Gostaria que eu verificasse as opções em lista de espera? A esperança piscou como uma vela. Sim, qualquer coisa. Sinto muito, mas estamos completamente lotados hoje. Há uma convenção de turismo em Roma. E amanhã? Primeira classe. Pago o que custar. Marcelo apareceu ao meu cotovelo, sua mão fechando em volta do meu braço. Pai, precisamos conversar. Sacudiu. Agora não, estamos resolvendo isso. Não estamos. Seu aperto apertou, me puxando para longe do balcão. Isso não vai dar certo. A funcionária da companhia aérea nos observava com crescente preocupação. Outros passageiros começaram a encarar.
Uma criança pequena apontou para minha mala, que havia tombado quando Marcelo me puxou. O que você quer dizer com "não vai dar certo"? Equilibrei minha bagagem, minhas mãos tremendo ligeiramente. Tem que ter outra companhia aérea, outro voo. Pai, me escute. A voz de Marcelo carregava um tom áspero que eu nunca havia ouvido antes. A viagem está acontecendo hoje, agora. Minha família já passou pela segurança. Então encontramos uma maneira de me levar também. Não. A palavra foi seca. Final. Não encontramos. O painel de partidas piscou, atualizando os horários dos voos. As atribuições de portões mudaram. O voo das 16h15 da TAP agora mostrava chamada final para embarque, em letras vermelhas piscantes. Marcelo, você está me assustando. O que está acontecendo? Ele olhou o relógio novamente, mais agressivamente desta vez. O que está acontecendo é que o senhor precisa voltar para casa, pai. Nós daremos um jeito com a viagem. Dar um jeito? Minha voz rachou. Eu paguei por tudo. O hotel, o aluguel do carro, os passeios para as crianças. E nós agradecemos por isso. Mas agora, ficar aqui discutindo não está ajudando ninguém. O ar-condicionado do terminal zunia sobre nossas cabeças, mas eu me sentia quente, tonto. Nada fazia sentido. 4 meses de planejamento, 200 mil reais, jantares em família onde discutimos o Coliseu e a Torre de Pisa, e agora Marcelo estava agindo como se eu fosse algum tipo de inconveniência. Só volte para casa, ele repetiu, já recuando em direção ao controle de segurança. Nós ligamos para o senhor do hotel. Foi então que vi em seus olhos. Não pânico por uma passagem esquecida. Não culpa por um erro. Alívio. Marcelo se virou e caminhou em direção ao portão, me deixando parado ao lado da minha mala no meio do terminal, vendo meu filho desaparecer na multidão como se tivesse planejado esse momento desde o início. O balcão da TAP de repente parecia minha única âncora em um mundo que girava fora de controle. Aproximei-me da mesma funcionária, que me reconheceu imediatamente. Senhor, conseguiu resolver com sua família? Na verdade, preciso que a senhora verifique uma coisa para mim. Minha voz soou mais firme do que eu me sentia. Aquela reserva no nome de Marcelo Silva. Quando foi feita? Ela hesitou, olhando em direção ao controle de segurança onde Marcelo havia sumido. Não deveria compartilhar detalhes de reserva, mas... Seus dedos se moveram pelo teclado. Mostra aqui que foi feita há 8 semanas. 5 pessoas, 3 adultos, 2 crianças. 8 semanas atrás. Não 4 meses quando discutimos a viagem pela primeira vez. Não na semana passada, quando Marcelo disse que estava finalizando tudo. 8 semanas atrás, quando ele já havia decidido que eu não seria incluído. E não houve mudanças para adicionar passageiros extras? Não, senhor. A reserva permaneceu inalterada desde a reserva inicial. Minhas pernas pareciam fracas. Agarrei-me à borda do balcão, o metal frio sob minhas palmas. E outras companhias aéreas. Alguma coisa para Roma hoje, amanhã, esta semana? Ela verificou, sua expressão ficando mais solidária a cada busca. Receio que seja temporada de convenções. A United tem lista de espera com 47 pessoas. A Lufthansa está lotada até terça-feira que vem. Terça-feira que vem. As palavras tiveram gosto amargo. Até lá, a viagem estaria pela metade. Há uma opção. Ela ofereceu baixinho. A Air France tem um voo noturno hoje com 2 escalas. Chega quinta-feira à tarde, mas é bem caro sem reserva antecipada. Quanto? 18 mil reais. Estendi a mão para minha carteira, mas parei. À distância, eu podia ver o portão para o voo da TAP. Marcelo estaria lá agora, provavelmente mandando mensagem para Carla, dizendo que tudo estava resolvido. O problema, havia sido tratado. Senhor? A voz da atendente parecia vir de longe. Ele sabia. Disse mais para mim mesmo do que para ela. O tempo todo ele sabia. Sinto muito. Olhei para seu rosto gentil, sua preocupação genuína por um velho confuso, e de repente me senti envergonhado. Este não era problema dela. Era questão de família. O tipo de verdade feia que deveria permanecer privada. O voo ainda está embarcando? Perguntei. A chamada final foi há 10 minutos.
Provavelmente estão fechando as portas agora. Como se convocado pelas palavras dela, um anúncio crepitou pelo sistema de som. Voo TAP 437 para Roma está fechado para embarque. Todos os passageiros com bilhete devem estar a bordo. Virei-me em direção ao portão. Mesmo daqui, eu podia ver os últimos retardatários correndo pelo corredor. Crianças a reboque, bagagens de mão saltando atrás deles, famílias indo para o paraíso juntas. Meu celular vibrou. Uma mensagem de Marcelo. Desculpa, pai, vamos ligar do hotel, se cuide. Se cuide. Como se eu fosse algum fardo que ele finalmente conseguiu se livrar. A funcionária pigarreou suavemente. Sobre aquele voo da Air France, senhor. Gostaria que eu segurasse por alguns minutos para o senhor decidir. Olhei para a tela do meu telefone. Nenhuma explicação, nenhum pedido de desculpas real. Apenas uma dispensa casual depois de pegar R$200 mil e 4 meses da minha expectativa. Não, disse, deslizando o telefone de volta para o bolso. Não acho que sim. Tem certeza? Posso segurar por 15 minutos. Tenho certeza. Porque de repente, parado naquele terminal com o cheiro de café e o som de bagagem rolando ao meu redor, percebi algo importante. Isso não era sobre uma passagem esquecida ou planejamento ruim, ou mesmo o egoísmo de Marcelo. Isso era sobre quem eles pensavam que eu era. Quem eles pensavam que podiam tratar como um tolo. O painel de partidas atualizou novamente. O voo TAP 437 agora mostrava "Partiu" em letras pretas e definitivas. Marcelo e sua família estavam no ar, provavelmente brindando com bebidas cortesia, se parabenizando por uma viagem bem merecida. Peguei a alça da minha mala e caminhei em direção à saída. Mas não estava derrotado. Não mais. Cada passo para longe daquele portão era um passo em direção à clareza. Eles haviam feito um cálculo sobre Roberto Silva. Decidiram que eu voltaria quietamente para casa, talvez reclamaria um pouco, mas no final, aceitaria ser descartado. Estavam prestes a aprender o quão errados estavam. As portas automáticas se abriram e pisei no ar da tarde, já planejando minha próxima jogada. Atrás de mim, o terminal fervia com viajantes indo para seus destinos. Eu estava indo para o meu também. Só não era o que eles esperavam. A fila de táxi se estendia mais longa do que eu esperava, mas acolhi a espera. Me deu tempo para pensar, para deixar as peças se assentarem como sedimento em água perturbada. Para onde? Perguntou o motorista quando coloquei minha mala no porta-malas. Ele era de meia idade, com cara de cansado, provavelmente lidando com tráfego de aeroporto o dia todo. São Paulo, Jardins. Acomodei-me no banco de trás, ainda segurando meu telefone onde a mensagem patética de Marcelo brilhava na tela. Conforme nos afastávamos de Guarulhos, olhei pela janela para a paisagem familiar da grande São Paulo. A metrópole se estendia abaixo de nós, pontilhada com casas onde outras famílias provavelmente estavam se sentando para jantar juntas, compartilhando seus dias, fazendo planos, não calculando como excluir o próprio pai. Dia difícil? Perguntou o motorista, me olhando pelo retrovisor. Não era meu costume conversar com estranhos, mas algo sobre o anonimato do táxi tornava mais fácil. Já teve sua família se virando contra você? Ele riu, mas sem humor. Irmão, tenho ex-mulheres planejando minha queda há anos. Família é quem sabe exatamente onde enfiar a faca. A faca. Era exatamente assim que parecia. Afiada, precisa e direcionada para algo vital. Conforme dirigimos pela Marginal Tietê, comecei a repassar conversas dos últimos meses. Março, quando mencionei pela primeira vez querer fazer algo especial para os netos. O entusiasmo imediato de Marcelo. Pai, é uma ideia ótima. Deixe tudo comigo. Abril quando sentamos ao redor da mesa de jantar de Carla, olhando folhetos de hotéis. Júlia praticamente pulando na cadeira. Vovô Roberto, isso é tão generoso do senhor. Carla concordando, mais quieta que o usual, mas aparentemente solidária. Mas agora, olhando para trás, eu podia ver os sinais. A maneira como Marcelo insistiu em lidar com todas as reservas sozinho.
A sugestão de Carla de que eu poderia ficar mais confortável em um hotel diferente, caso as crianças façam muito barulho. O comentário de sua mãe sobre como pessoas mais velhas às vezes preferem atividades diferentes. Eles haviam me condicionando a esperar separação o tempo todo. Sabe qual é a pior parte? Disse ao reflexo do motorista. O que é isso? Eles acharam que eu ia simplesmente aceitar, me deitar e fingir de morto. Você está planejando provar que estão errados? Observei a ponte Octávio Frias de Oliveira se aproximar, seus cabos cortando padrões geométricos contra o céu da tarde. Tenho 68 anos. Trabalhei 43 anos como engenheiro civil. Criei um filho que aparentemente pensa que sou algum tipo de idiota. Mas não sobrevivi tanto tempo deixando as pessoas passarem por cima de mim. O motorista riu. Agora está falando com sentido. Meu telefone vibrou novamente. Outra mensagem, desta vez de Carla. Muito obrigada pelo mal-entendido, pai Roberto. Vamos trazer algo bem bonito da Europa para o senhor. Mal-entendido. Como se fosse algum erro administrativo, em vez de uma traição deliberada. Pensei nos R$200 mil que havia transferido para a conta de Marcelo 8 semanas atrás para a viagem. Ele disse que seria mais fácil reservar tudo de uma fonte só. Com que facilidade confiei nele. Com que completamente fui enganado. Mas conforme saíamos na Avenida Paulista, indo em direção aos jardins, algo mudou dentro de mim. A dor ainda estava lá, aguda e fresca. Mas embaixo dela havia algo mais duro. Algo que vinha construindo pressão como água atrás de uma represa. Eles queriam me tratar como um velho caduco que poderia ser descartado quando conveniente. Queriam pegar meu dinheiro e me excluir das próprias férias dos meus netos. Tudo bem. Mas estavam prestes a descobrir que este velho em particular ainda tinha algumas jogadas restantes. O táxi parou na minha rua conforme o sol começava a se pôr atrás dos edifícios dos jardins. Meu apartamento parecia exatamente como eu havia deixado 3 horas atrás. Arrumado, silencioso, pronto para uma semana de ausência. Mas eu não era o mesmo homem que havia trancado aquela porta com animação e expectativa. Vai dar R$52, disse o motorista. Entreguei-lhe 60. Fique com o troco e obrigado pela conversa. O que quer que esteja planejando, ele disse com um sorriso. Espero que eles mereçam. Conforme observei suas lanternas traseiras desaparecerem pela rua, peguei meu telefone e rolei para um número que não ligava há meses. Maurício Andrade, meu advogado. Se Marcelo queria jogar com R$200 mil, podíamos jogar. Mas primeiro, eu tinha algumas pesquisas para fazer. A chave girou na porta do meu apartamento com o mesmo clique familiar de sempre. Mas tudo parecia diferente agora. Arrastei minha mala pela soleira, suas rodinhas pegando no tapete que havia comprado com Helena há 15 anos. Em casa, onde eu havia planejado estar fazendo as malas para a Europa esta noite, em vez de desfazendo as malas de lugar nenhum. Troquei de roupa, vestindo meu cardigã confortável e calças de algodão, o tipo que Marcelo sempre dizia que me fazia parecer um professor aposentado. Esta noite, isso parecia apropriado. Eu tinha estudos para fazer. Meu escritório estava exatamente como havia deixado esta manhã. A mesa de carvalho de Helena posicionada junto à janela, arquivos alinhados contra a parede como soldados em posição de sentido. Tudo organizado, tudo em seu lugar. Diferente da minha família. A pasta de viagem estava na segunda gaveta, rotulada Europa 2024, na minha letra cuidadosa. Puxei-a e espalhei o conteúdo pela superfície de couro da mesa. 27 documentos, cada um representando outro pedaço da minha confiança, que havia sido sistematicamente traída. Fatura da agência de viagem. R$200 mil transferidos para a conta de Marcelo, 8 semanas atrás. Confirmação do hotel. Grand Hotel Villa Médici. Vista para o Jardim Suítes Premium. 8 hóspedes, 12 noites. Contei os nomes. Marcelo, Carla, Júlia, Pedro, Miguel, Eduarda e Helena Silva. Helena, minha esposa, que havia morrido há 4 anos. Eles realmente colocaram o nome de Helena em vez do meu. A reserva que meu dinheiro pagou nem sequer me incluía.
Minha mão tremeu quando peguei o folheto do hotel. Fotos bonitas do pôr do sol, famílias brincando em águas cristalinas, gerações se reunindo ao redor de mesas de jantar. Tudo sobre o que havíamos falado durante aquelas sessões de planejamento familiar. Pai, o senhor vai adorar a suíte com vista para o jardim, Marcelo havia dito. As crianças terão memórias tão incríveis, Carla havia acrescentado. Todas mentiras. Peguei o telefone, não meu celular, mas o telefone fixo que Helena insistiu que mantivéssemos. Algo sobre este momento exigia o peso de uma conexão real, não conveniência sem fio. A informação me conectou ao Grand Hotel Villa Medici. Reservas, aqui é Marco. Como posso ajudá-lo? Sua voz carregava aquele calor italiano treinado, o tipo que treinam funcionários de hospitalidade para aperfeiçoar. Preciso cancelar uma reserva no nome Silva. Permita-me verificar isso para o senhor. Silva. Sim. Vejo uma reserva para 8 hóspedes, fazendo check-in amanhã. Suítes com vista para o jardim por 12 noites. Tem certeza de que quer cancelar? Nosso hotel é belíssimo nesta época do ano. Tenho certeza absoluta. Posso perguntar por quê? Talvez eu possa oferecer alternativas. Tipos de quartos diferentes, estadias parciais. Sem alternativas. Cancele tudo. Uma pausa. Eu podia ouvi-lo digitando, provavelmente tentando processar por que alguém cancelaria uma reserva tão cara. Senhor Silva, tenho que informá-lo que cancelar tão perto da chegada resultará em penalidades significativas. A taxa total de cancelamento seria de R$28 mil. R$28 mil. Menos do que eu gastava em combustível em um ano. Isso é aceitável. Tem certeza? Esta é uma reserva muito substancial. Talvez se falasse com nosso gerente de atendimento ao hóspede. Cancele agora, por favor. Mais digitação. O som de uma impressora, negócios oficiais sendo conduzidos. O cancelamento foi processado. O senhor deve receber confirmação via e-mail dentro de 1 hora. Há mais alguma coisa que eu possa ajudar hoje? Na verdade, sim. Quando alguém chegar amanhã esperando essa reserva, o que vocês vão dizer a eles? Informaria que a reserva foi cancelada pela parte principal da reserva às 19h47, horário de Brasília, em 15 de maio. Perfeito. Marcelo saberia exatamente quando tomei a ação. E mais importante, saberia que foi deliberado. Obrigado, Marco. Você foi muito útil. Desliguei e olhei para os papéis espalhados na minha mesa. No canto havia uma foto emoldurada do último Natal. Marcelo, Carla, as crianças, todos reunidos ao redor da minha árvore, abrindo presentes que comprei, comendo jantar que paguei para ser preparado, todos sorrindo para o tolo generoso. Bem, a parte generosa havia acabado. A luz da manhã filtrava pelas cortinas do meu quarto diferentemente do que havia nas últimas semanas. Pela primeira vez desde que começamos a planejar essa viagem, dormi profundamente, sem sonhos, completamente. Sem ansiedade sobre fazer as malas. Sem expectativa sobre ver o rosto de Júlia quando ela visse Roma pela primeira vez. Sem listas mentais de atividades que as crianças poderiam gostar. Apenas paz. Tomei banho, vesti roupas limpas e fui para a cozinha. A velha cafeteira italiana borbulhava alegremente no balcão, enchendo o apartamento com o mesmo aroma de café que havia cumprimentado Helena e eu por 43 anos de casamento. Meu celular estava carregando no balcão onde o havia deixado. A tela mostrava chamadas perdidas, mas as ignorei enquanto servi meu café e acrescentei açúcar. Algumas conversas exigiam preparação adequada. Finalmente peguei o aparelho. 52 chamadas perdidas, todas do mesmo número italiano. O registro de chamadas contava a história melhor que qualquer romance. 11h47 da noite, horário italiano, depois 11h52, depois 00:03, a cada 15 minutos durante a noite. 4h30 da manhã, 5h15, 6 horas. Marcelo havia ficado acordado a noite toda. Entre as ligações, mensagens de texto, rolei por elas, assistindo o pânico escalar em tempo real. Pai, me ligue de volta. Urgente.
Hotel diz que o senhor cancelou tudo. Pai, isso não é engraçado, ligue agora. Crianças estão chorando. Não temos onde ficar. Me ligue de volta. Os horários pintavam um quadro claro. A família havia chegado ao Grand Hotel Villa Medici por volta das 3 da tarde. Horário italiano. 11 da manhã, horário de Brasília, exatamente quando eu estava desligando com Marco. Eles haviam caminhado até aquela recepção de hotel bonita, animados e cansados da viagem, provavelmente já planejando seu primeiro jantar de pôr do sol, e descobriram que não tinham quartos. Levei meu café para a sala de estar e me acomodei em minha poltrona favorita junto à janela. Lá fora, meu vizinho estava passeando com seu Golden Retriever. A mesma rota que faziam todas as manhãs há 12 anos. Rotina normal de terça-feira para todos os outros. Meu telefone vibrou com outra ligação. Número italiano. Deixei tocar. A notificação de correio de voz apareceu momentos depois. Escutei. Pai, não sei o que o senhor pensa que está conseguindo, mas precisa consertar isso agora mesmo. Passamos a noite no lobby do hotel. Júlia não parou de chorar. As crianças não entendem o que está acontecendo. Isso é cruel e desnecessário, e completamente diferente do Senhor. Me ligue de volta e conserte essa bagunça. Cruel e desnecessário. Escolha interessante de palavras de alguém que havia deixado o pai abandonado em um aeroporto. O café estava perfeito. Blend colombiano moído fresco ontem de manhã, quando eu ainda acreditava em férias em família e risadas de crianças e 3 gerações fazendo memórias juntas. Coloquei a xícara na mesinha lateral e peguei meu telefone, rolando para o número italiano de Marcelo. Meu dedo pairou sobre o botão verde de chamada. 8 semanas de planejamento. R$200 mil transferidos sem questionamento. 4 meses de conversas animadas sobre a Fontana di Trevi. E ensinando Miguel a dizer Grazi. Tudo orquestrado para me excluir. Marcelo queria falar agora. Depois de 52 chamadas não atendidas e mensagens que conseguiam culpar todo mundo, exceto ele mesmo. Perfeito. Eu tinha coisas para dizer também. Pressionei o botão de chamada. Marcelo atendeu antes do primeiro toque terminar. Pai, finalmente. Que diabos está acontecendo? O hotel diz que o senhor cancelou nossa reserva inteira. Sua voz vinha tão alta que tive que afastar o telefone da orelha. No fundo, eu podia ouvir outras vozes. Carla dizendo algo sobre desastre completo. Uma das crianças chorando. Bem, olá, Marcelo. Como estão suas férias? Não brinque comigo, não temos onde ficar. Entende o que fez? Peguei meu bloco de notas, aquele que Helena costumava manter ao lado do telefone para anotar recados. Algumas conversas precisavam de documentação. Na verdade, entendo perfeitamente. Me ajude a entender. Quando você planejou me deixar no aeroporto ontem, onde exatamente esperava que eu passasse minhas férias. Uma pausa. As vozes de fundo ficaram quietas. Pai, isso foi completamente diferente. Aqui se trata de crianças inocentes. Quem eram as crianças inocentes envolvidas quando você deliberadamente me excluiu depois de pegar meus R$200 mil? Não é a mesma coisa. Anotei o horário. 8h03 da manhã, Brasília. 5h03 da manhã, Itália. A voz de Marcelo carregava a exaustão de alguém que havia ficado acordado a noite toda em modo de crise. Me ajude a entender a diferença, filho. A diferença é que estamos presos em um lugar estrangeiro sem dinheiro e com crianças que não entendem por que suas férias foram arruinadas. Interessante. Ontem você me disse para ir para casa quando eu estava preso em um aeroporto estrangeiro. O que mudou? A voz de Carla ficou mais alta no fundo. Marcelo, fale para ele sobre os cartões de crédito. Cartões de crédito? Fiz uma anotação. Pai, não podemos pagar outro hotel. Tudo está lotado mesmo por causa de alguma convenção. Colocamos a viagem inteira no cartão esperando pagar com... esperando circunstâncias diferentes. Quer dizer, esperando pagar com o meu dinheiro enquanto eu ficava em casa como um móvel descartado? Pare de ser dramático. Isso não é mais sobre o senhor. É sobre Júlia e as crianças. E passou a ser sobre mim no momento em que você pegou meu dinheiro e me excluiu das próprias férias dos meus netos. A voz de Marcelo mudou, ficando mais dura. Tudo bem.
Quer jogar pesado? Quando eu voltar para o Brasil, o senhor vai se arrepender disso. Acha que pode manipular esta família com dinheiro? Anotei isso palavra por palavra. Vai se arrepender disso. Marcelo, você está me ameaçando? Estou prometendo que ações têm consequências, velho. Velho. Anotei isso também. Você está absolutamente certo sobre consequências. Por exemplo, a consequência de trair a confiança de alguém é que eles param de confiar em você. Isso é ridículo. Está punindo crianças porque ficou com os sentimentos feridos. Estou ensinando adultos que roubar R$200 mil e abandonar membros da família tem repercussões. Não roubamos nada. O senhor nos deu esse dinheiro para férias em família. O que, por definição, inclui família. Silêncio, exceto pela voz de Júlia à distância. Algo sobre nunca deveria ter escutado. E isso é um desastre. Marcelo tentou uma abordagem diferente. Pai, olha, talvez lidamos mal com as coisas ontem, mas agora precisamos focar em consertar a situação. O senhor pode ligar para o hotel e... Não. O que quer dizer não? Quero dizer a palavra não, Marcelo. É o que você deveria ter ouvido ontem quando sugeriu que eu fosse para casa e perdesse as férias dos meus próprios netos. Isso é insano. Está agindo como algum tipo de vingativo. Desliguei. A sala de estar parecia perfeitamente silenciosa depois dos gritos de Marcelo. Lá fora, um beija-flor pairava perto do alimentador antigo de Helena, suas asas um borrão verde contra a luz matinal. Olhei para meu bloco de notas. Ameaças, insultos, admissões financeiras. 0 prestação de contas. Meu telefone imediatamente começou a tocar novamente. Número italiano. Desliguei e terminei meu café, observando o beija-flor navegar entre as flores com propósito e precisão. Algumas lições não podiam ser ensinadas com palavras. Olhei para meu bloco onde as ameaças de Marcelo me encaravam de volta em tinta preta. Vai se arrepender disso, velho. As palavras pareciam ainda mais feias escritas do que haviam soado pelo telefone. A poltrona de leitura de Helena estava vazia junto à janela. Luz da tarde se espalhando pelas almofadas florais que ela havia escolhido 30 anos atrás. Eu quase podia vê-la ali, mãos dobradas no colo, esperando eu fazer a pergunta certa. O que você faria, Helena? Mas eu já sabia. Helena nunca deixou ninguém passar por cima dela, mesmo quando custou amizades ou conforto familiar. Ela construiu uma carreira em enfermagem enfrentando médicos que pensavam que mulheres pertenciam ao segundo plano. Às vezes, bondade é confundida com fraqueza. Ela costumava dizer, não deixe as pessoas confundirem as duas, Roberto. Eu havia sido bondoso com Marcelo a vida toda. Paguei sua mensalidade da faculdade quando ele teve dificuldades com as notas. Avaliei seu primeiro apartamento quando ninguém mais confiava nele. Cobri pagamentos de sua hipoteca durante 3 mudanças de emprego separadas. Financiei férias familiares, material escolar para os netos, contas médicas quando Carla precisou de cirurgia. Bondade, tudo interpretado como fraqueza. Meu escritório parecia diferente agora, como terra sagrada onde decisões importantes são tomadas. Abri o arquivo que Helena havia organizado tão perfeitamente. Cada pasta rotulada com sua letra cuidadosa. Apoio financeiro familiar. Continha a evidência de 20 anos de generosidade. Extratos bancários mostrando transferências mensais para a financiadora da hipoteca de Marcelo. Recibos das aulas de violino de Eduarda e equipamento de futebol de Miguel. Contas médicas que havia quietamente pagado quando Júlia precisou de sua cirurgia de quadril. Contribuições para fundo universitário. Presentes de aniversário. Bônus de Natal disfarçados como empréstimos que nunca foram pagos. R$52 mil só no ano passado. Encontrei o cartão de visita de Maurício Andrade tucked atrás da lista de contatos de emergência de Helena. Andrade e Associados, planejamento sucessório e direito de família. Havíamos trabalhado juntos quando Helena morreu, lidando com seus assuntos com o tipo de precisão profissional que tornou tempos difíceis administráveis. Maurício entendia o peso das obrigações familiares. Ele também entenderia quando essas obrigações se tornassem exploração.
Meu portfólio de investimentos estava na gaveta de baixo. Extratos mostrando a acumulação cuidadosa de 43 anos de engenharia, valorização imobiliária, contas de aposentadoria, títulos de poupança, opções de ações das empresas de tecnologia para as quais consultei depois da aposentadoria oficial. Marcelo não fazia ideia de quanto estava prestes a perder. O sol da tarde se inclinava mais baixo agora, lançando sombras longas pela minha mesa. Em algum lugar da Itália, meu filho provavelmente ainda estava tentando descobrir acomodações alternativas, ainda convencido de que isso era frustração temporária que poderia manipular com a combinação certa de culpa e intimidação. Ele estava prestes a aprender a diferença entre temporário e permanente. Peguei o telefone, o cartão de Maurício firme na outra mão. Os números se sentiram significativos enquanto discava, como coordenadas para um destino que havia evitado minha vida inteira. Justiça não era a mesma coisa que vingança. Helena me ensinou isso também. Vingança era emocional, bagunçada, no final, insatisfatória. Justiça era limpa, proporcional, educativa. Marcelo queria jogar pesado. Perfeito. Eu havia passado 4 décadas em negociações corporativas com homens que pensavam que diplomas de engenharia te tornavam fraco. Nenhum deles cometeu esse erro 2 vezes. O telefone tocou 1 vez, 2 vezes. Andrade e Associados. Aqui é Jennifer. Como posso ajudá-lo? Escritório de Maurício Andrade. Aqui é Roberto Silva. Preciso agendar uma consulta urgente com Maurício sobre planejamento sucessório. O compromisso foi marcado para amanhã à tarde. Dormi melhor naquela noite do que havia dormido desde que toda essa bagunça começou. Acordei refrescado e com a cabeça clara para o trajeto até o centro da cidade. O escritório de Maurício ocupava o 15º andar de uma torre de vidro com vista para a Avenida Paulista. Todo mármore polido e painéis de madeira cara. O tipo de espaço que cobra por hora e entrega resultados que valem cada centavo. Roberto, entre. Maurício se levantou para me cumprimentar, seu aperto de mão firme e tranquilizador. Aos 55 anos, ele se portava com a confiança de alguém que havia passado décadas resolvendo problemas complicados de outras pessoas. Me acomodei na cadeira de couro em frente à sua mesa de mogno e espalhei minha documentação como evidência em um julgamento. Extratos bancários, recibos, mensagens de texto ameaçadoras, anotações da ligação de ontem. Qual é a situação? Maurício perguntou, pegando um bloco legal. Meu filho me mostrou quem ele realmente é. Preciso de proteção legal contra a ganância dele. A história saiu metodicamente, cronologicamente. As férias familiares planejadas, a exclusão deliberada de Marcelo no aeroporto, o cancelamento do hotel, 52 ligações desesperadas e finalmente aquelas ameaças feias quando ele percebeu que não seria manipulado. Maurício tomou notas, ocasionalmente fazendo perguntas esclarecedoras que revelaram sua experiência com disputas familiares. Há quanto tempo essa dependência financeira vem acontecendo? 20 anos no mínimo. Tenho documentação desde sua primeira hipoteca. E as ameaças foram específicas? Deslizei o bloco pela mesa. Vai se arrepender disso, velho. Ações têm consequências. Maurício estudou as anotações, sua expressão ficando mais séria. Roberto, isso soa como tentativa de coerção financeira. No Brasil, isso é fundamento para deserção com proteção legal contra contestações. Significando que, se você escolher modificar seu testamento, podemos estruturá-lo para resistir a qualquer tentativa de Marcelo de contestá-lo no tribunal. O alívio foi físico, como descarregar um peso que eu vinha carregando sem perceber. Quero ele completamente excluído, disse. Tudo que construí vai para organizações que realmente vão usar para o bem. Maurício abriu seu computador e puxou modelos de planejamento sucessório. Deixe-me explicar as opções. Pelas próximas 2 horas discutimos detalhes. A Fundação Educacional de Crianças de São Paulo receberia a maior parte da minha herança. Bolsas de engenharia na USP receberiam uma dotação substancial. Serviços locais para idosos, programas de desenvolvimento comunitário,
assistência a veteranos, causas que importavam, administradas por pessoas que entendiam mordomia. A documentação que você forneceu mostra um padrão claro de exploração financeira, Maurício disse, revisando meus extratos bancários. Combinado com a linguagem ameaçadora, temos bases sólidas para a deserção. Quanto tempo isso vai levar? Posso ter documentos prontos para assinatura na próxima semana. Precisaremos de testemunhas, cartório, e eu recomendaria uma gravação em vídeo da assinatura para documentar sua competência mental. O que for necessário. Maurício se recostou em sua cadeira, me estudando com a atenção cuidadosa de alguém, certificando-se de que seu cliente entendia as implicações. Roberto, isso é permanente. Uma vez executado, isso mudará fundamentalmente seus relacionamentos familiares. Eles mudaram primeiro, eu disse. Só estou tornando-o oficial. E você tem certeza disso? Sem pensamentos em relação aos netos, pensei em Eduarda e Miguel, seus rostos inocentes durante jantares familiares que financiei, festas de aniversário que tornei possíveis. As crianças serão melhor servidas por programas de bolsa de estudos do que herdando dinheiro que o pai delas controlaria. Maurício assentiu, aparentemente satisfeito com meu raciocínio. Então vamos prosseguir. Vou redigir documentos abrangentes excluindo Marcelo inteiramente enquanto protejo seus desejos de contestação legal. Apertamos as mãos conforme a reunião terminou, seu aperto transmitindo tanto competência profissional quanto compreensão pessoal. Vou ligar quando tudo estiver pronto para assinatura. Caminhando de volta pelo lobby de mármore, me senti mais leve do que havia me sentido em anos. A lei estava do meu lado. A justiça seria servida. E Marcelo finalmente aprenderia que ações realmente têm consequências. O elevador desceu 15 andares enquanto eu processava o que havia acabado de acontecer no escritório de Maurício. Proteção legal estava vindo. Consequências reais e permanentes pela traição e ameaças de Marcelo. Aquela semana passou pacificamente, cheia do tipo de rotina que eu havia negligenciado durante meses de planejamento de viagem. Caminhadas matinais pelo meu bairro nos jardins, leitura vespertina na poltrona de Helena, refeições noturnas preparadas sem pressa para acomodar ligações familiares ou visitas. Não mais verificar meu telefone constantemente para atualizações de Marcelo sobre acordos de viagem. Não mais me perguntar se Júlia gostaria das reservas de restaurante que eu havia feito ou se Pedro precisava de atividades diferentes para sua artrite. Apenas dias tranquilos e ordenados enquanto Maurício preparava os documentos legais que mudariam tudo. Sexta-feira à tarde, meu telefone tocou. Escritório de Maurício. Roberto, os documentos estão prontos. Pode vir na segunda para a assinatura? Absolutamente. Só para confirmar, você ainda está comprometido com essas mudanças? Mais do que nunca. Segunda-feira de manhã me encontrou de volta no escritório do centro de Maurício, mas desta vez a sala de conferência tinha pessoas adicionais. Sua secretária, senhora Shen, e um parajurista chamado Davi, sentados à mesa polida com selos notariais e formulários oficiais arranjados como instrumentos cirúrgicos. Esta é uma execução formal de testamento, Maurício explicou, se acomodando em sua cadeira. Tudo precisa ser testemunhado e notarizado para prevenir contestações futuras. O Novo Testamento estava aberto diante de mim. 28 páginas de linguagem legal que traduzia minha raiva em consequências permanentes. Página após página detalhava a exclusão de Marcelo Silva de qualquer herança, o estabelecimento de fundos de caridade, a designação de Maurício como executor com autoridade total para distribuir bens de acordo com meus desejos. Deixe-me ler as provisões principais em voz alta, Maurício disse, sua voz carregando a gravidade de cerimônia legal. O testador, Roberto Silva, estando em sã consciência e julgamento claro, por meio deste exclui seu filho, Marcelo Silva, de toda a herança devido à demonstrada exploração financeira e comportamento ameaçador em relação ao testador. As palavras se sentiram poderosas, finais. Além disso, o testador designa as seguintes organizações de caridade como beneficiários primários. Maurício continuou pela lista que havíamos cuidadosamente construído.
A Fundação Educacional de Crianças de São Paulo receberia R$ 400 mil. O Fundo de Bolsas de Engenharia da USP receberia 300 mil. Serviços para idosos, assistência a veteranos, desenvolvimento comunitário, causas dignas administradas por pessoas gratas em vez de membros familiares com direito. Senhora Chen ajustou seus óculos. Senhor Silva, o senhor entende essas provisões completamente? Sim. E está executando este testamento livremente sem coerção? Completamente livre. David ativou uma câmera de vídeo posicionada em um tripé. Para registro, por favor, declare seu nome e a data de hoje. Roberto Silva, 25 de maio de 2024. E está executando este testamento de sua própria livre escolha? Estou. Minha assinatura se sentiu firme nos documentos oficiais, cada letra deliberada e final. Senhora Chen e David assinaram como testemunhas, sua presença garantindo que nenhum tribunal futuro pudesse questionar a validade de minhas decisões. O selo notarial foi pressionado no papel com autoridade satisfatória, tornando tudo oficial sob a lei brasileira. O testamento original permanecerá em nosso cofre de segurança, Maurício disse, me entregando cópias lacradas. Estas são suas cópias pessoais. Recomendo manter uma cópia acessível e outra em um cofre bancário. Quando acha que eles vão descobrir? Isso depende de quando você escolher contar a eles. Coloquei o envelope embaixo do braço, sentindo seu peso como armadura contra a manipulação futura. O voo deles volta quinta-feira à tarde. Eles provavelmente vão querer ter algum tipo de reunião familiar sobre o que aconteceu. Maurício assentiu conhecendo. Reuniões familiares após crises tendem a revelar as verdadeiras prioridades de todos. Do lado de fora do prédio de seu escritório, São Paulo fervilhava com sua energia usual. Pessoas de negócios correndo para compromissos, turistas consultando mapas, artistas de rua entretendo multidões, vida normal continuando enquanto o meu mundo pessoal mudava em seu eixo. A viagem para casa me levou pela Ponte Octávio Frias de Oliveira, com a vista favorita de Helena da linha do horizonte da cidade, espalhada como um cartão postal. Ela teria aprovado o trabalho de hoje, justiça limpa, legal e proporcional. Marcelo havia feito sua escolha no aeroporto quando decidiu que eu era descartável. Agora ele viveria com as consequências. 2 semanas haviam passado desde que Maurício selou os documentos finais em seu cofre. Durante esse tempo, mantive minha rotina pacífica enquanto mentalmente ensaiava este momento. Maurício e eu havíamos confirmado os detalhes do voo, discutido o timing e nos preparado para o que estava vindo. Agora, parado ao lado dele no terminal de chegadas internacionais em Guarulhos, senti a mesma confiança calma que me havia carregado por toda decisão importante da minha carreira de engenharia. Voo 441 de Roma aterrissou. Maurício disse baixinho, checando seu telefone. Eles estarão saindo da alfândega em breve. A pasta de couro debaixo de seu braço continha os documentos que completariam nossa missão. 3 semanas de planejamento, preparação legal e prontidão psicológica. Tudo levando a este momento. Passageiros começaram a escorrer pelas portas deslizantes marcadas "Nada a declarar". Famílias bronzeadas com colares havaianos pendurados no pescoço. Casais carregando sacolas duty-free, viajantes de negócios checando seus telefones, o fluxo usual de pessoas retornando do paraíso. Então os vi. Júlia apareceu primeiro, conversando animadamente com Pedro sobre algo que havia visto no avião. Seu chapéu enorme ainda tinha uma etiqueta de bagagem da TAP, e ela carregava uma sacola de compras com Roma impresso. Pedro a seguiu quietamente, puxando 2 malas grandes, seu rosto mostrando a exaustão paciente de alguém que havia escutado histórias de viagem por 6 horas seguidas. Atrás deles, veio Carla e as crianças. Eduarda usava uma saia de gramado sobre seus shorts e segurava um violão de plástico, enquanto Miguel tinha um colar feito de flores falsas ao redor do pescoço. Ambas as crianças pareciam cansadas, mas animadas, vasculhando a multidão por rostos familiares. Marcelo emergiu por último, checando seu telefone com o ar distraído de alguém, tentando se reconectar com a vida no continente.
Sua camisa italiana pendia solta sobre bermudas caqui, e ele se movia com a arrogância relaxada de um homem que pensou que seus problemas ficaram para trás. Então, Eduarda me viu. Vovô! Ela se separou do grupo e correu em minha direção, seu violão de plástico batendo contra seu lado. Miguel a seguiu, seu rosto se iluminando com alegria genuína. Vovô Roberto, sentimos tanto sua falta. Espera até ouvir sobre os golfinhos. Ajoelhei para abraçá-los, sentindo seus braços pequenos se enrolarem ao redor do meu pescoço, com o amor descomplicado que apenas netos podem oferecer. Por um momento, o peso do que estava prestes a acontecer pressionou contra meu peito. Mas então levantei o olhar e vi o rosto de Marcelo. Ele havia parado de andar inteiramente. Sua pose relaxada de férias evaporando conforme processava o comitê de boas-vindas inesperado. Seus olhos se moveram de mim para Maurício, notando a vestimenta profissional do meu advogado e a pasta tucked debaixo de seu braço. Pai, a voz de Marcelo carregou uma nota de cansaço. O que está fazendo aqui? Te dando boas-vindas em casa, disse, me levantando e posicionando gentilmente as crianças ao meu lado. Como foram suas férias? Carla apareceu no cotovelo de Marcelo, sua expressão mudando de confusão para algo aproximando alarme conforme notou a presença de Maurício. Júlia, alheia à atenção, continuou sua conversa. Roberto, que surpresa maravilhosa. Espere até ouvir sobre o luau que fomos, e o hotel tinha esse buffet de café da manhã incrível. Júlia, Pedro disse baixinho, seus instintos de contador captando as subcorrentes que ela havia perdido. Talvez devêssemos... Maurício deu um passo à frente, seu movimento preciso e profissional. Senhor Marcelo Silva. Sua voz carregou o tom formal de negócios oficiais. O rosto de Marcelo empalideceu sob seu bronzeado de férias. Maurício estendeu o envelope manila lacrado em direção a Marcelo, com a gravidade formal de um oficial do tribunal, entregando papéis. Senhor Marcelo Silva, esta é uma cópia do testamento revisado de seu pai, executado em 25 de maio de 2024. As mãos de Marcelo tremeram quando aceitou o envelope. O barulho do aeroporto, anúncios, rodas de bagagem, conversas, pareceu diminuir para a estática de fundo conforme a atenção de todos se focou no documento legal. O que é isso? Carla sussurrou, lendo o endereço de retorno no envelope. Marcelo quebrou o lacre com movimentos bruscos, seu relaxamento de férias completamente evaporado. Ele desdobrou os papéis e começou a vasculhar o conteúdo, seus olhos se movendo rapidamente pelo texto legal. Assisti seu rosto se transformar conforme a compreensão surgiu. Primeiro confusão, depois descrença, então algo aproximando horror conforme ele chegou às passagens cruciais sobre deserção. Isso não pode ser real, ele disse, sua voz mal acima de um sussurro. Carla se debruçou sobre seu ombro, lendo as mesmas palavras devastadoras, seu rosto drenando de toda a cor conforme processava as implicações. Roberto, ela disse tentando manter um tom razoável. Certamente podemos resolver isso. Pense nas crianças. Elas são suas netas. Pensei nelas. Respondi calmamente. É por isso que paguei R$200 mil pelas férias havaianas delas. A cabeça de Marcelo se ergueu dos documentos, seus olhos flamejando com o tipo de fúria desesperada que vem de assistir um plano de vida desmoronar em tempo real. Você não pode fazer isso conosco. Eu sou seu filho. Sim, disse. O filho que me deixou abandonado em um aeroporto e me ameaçou quando finalmente me defendi. Júlia, finalmente percebendo que algo sério estava acontecendo, parou sua conversa no meio da frase. Roberto, o que está acontecendo? Por que todos parecem tão chateados? Pedro tomou seu braço gentilmente. Júlia, talvez devêssemos dar privacidade a eles. Mas Marcelo não estava interessado em privacidade. Isso é impossível. Você não pode deserdar família. Existem leis. Maurício falou com calma profissional. Na verdade, senhor Silva, a lei brasileira de sucessões apoia completamente o direito de seu pai de distribuir sua herança como achar adequado. A documentação é legalmente irrefutável. Vou contestar no tribunal. Isso não vai se sustentar. Por favor, faça isso.
eu disse. Maurício se preparou para essa possibilidade. A gravação em vídeo da minha avaliação de competência deve ser particularmente convincente para qualquer juiz. Carla ainda estava vasculhando os documentos legais, sua mente prática calculando perdas. A casa, os investimentos, tudo. Tudo, Maurício confirmou. A Fundação Educacional de Crianças de São Paulo e o Fundo de Bolsas de Engenharia da USP são agora os beneficiários primários. Marcelo amassou os papéis em seu punho. Depois imediatamente os alisou novamente, como se isso pudesse mudar seu conteúdo. Isso é insano. Está jogando fora sua família por causa de uma discussão idiota. Uma discussão idiota? Minha voz permaneceu equilibrada, mas senti o espírito de Helena fortalecendo minha determinação. Marcelo, você pegou R$200 mil de mim, me excluiu das férias dos meus próprios netos e me ameaçou quando me opus. Isso não é uma discussão. Isso é traição. Eduarda puxou minha jaqueta. Vovô, por que papai está gritando? Olhei para baixo para seu rosto preocupado e senti uma pontada de tristeza genuína. Essas crianças cresceriam se perguntando por que sua herança desapareceu, nunca entendendo que a ganância de seu pai custou seu futuro. Às vezes adultos cometem erros que têm grandes consequências, disse a ela gentilmente. O desespero de Marcelo atingiu um novo nível. Vamos conseguir advogados. Vamos provar que você foi manipulado, que não está pensando claramente. Maurício abriu sua própria pasta e entregou um cartão de visita para Marcelo. Ficaria feliz em fornecer documentação da completa competência mental de seu pai para qualquer advogado que contratar. Aviso justo: litígio frívolo pode ser caro. A família estava agrupada ao redor de sua bagagem de férias. As memórias felizes de praias italianas já ofuscadas por esta nova realidade. Júlia continuava olhando entre os rostos, ainda não compreendendo completamente a magnitude do que havia acontecido. Pedro, no entanto, entendia completamente. Seu conhecimento de contabilidade lhe havia ensinado a reconhecer quando os números somavam desastre. Marcelo, ele disse baixinho, talvez devesse ter pensado em consequências antes de agir. Marcelo se virou para seu sogro. Não me dê sermão, isso afeta todos nós. Não, eu disse firmemente. Isso afeta as pessoas que traíram minha confiança. Suas crianças são inocentes. É por isso que estabeleci fundos de bolsa que ajudarão crianças como elas por gerações. Maurício fechou sua pasta com finalidade. Senhores, nossos negócios aqui estão concluídos. Ele se virou em direção à saída do terminal. E eu o segui, deixando a família de Marcelo para processar sua nova realidade em meio ao caos alegre de viajantes de retorno e reuniões de férias. Atrás de nós, eu podia ouvir a voz de Marcelo me chamando, ainda tentando negociar, ainda incapaz de aceitar que algumas consequências são permanentes. A caminhada pelos corredores de Guarulhos parecia diferente do que havia 3 semanas atrás. Então eu havia arrastado minha mala por esses mesmos corredores como um homem velho, confuso e traído. Agora, eu caminhava ao lado do meu advogado, como alguém que havia recuperado sua dignidade através de ação principiada. Maurício e eu dissemos pouco durante a descida de elevador até o estacionamento. O peso da justiça completada não precisava de comentários. Isso correu exatamente como planejado. Maurício finalmente disse quando chegamos ao seu carro. Melhor, respondi. Marcelo revelou seu verdadeiro caráter perfeitamente. Nenhum juiz anularia um testamento depois de ouvir essas ameaças. A viagem para casa nos levou pela ponte Octávio Frias de Oliveira, conforme a noite se instalava sobre São Paulo. As luzes da cidade se refletiam na água em padrões que Helena sempre adorou, e senti sua presença aprovando o trabalho do dia. Você sabe que eles vão tentar contestar, Maurício disse conforme navegávamos pelo trânsito dos jardins. Que tentem. Cada advogado que contratarem vai dizer a mesma coisa que você me disse. A documentação é irrefutável. Maurício parou na minha rua conforme a luz automática da varanda piscou. O apartamento parecia exatamente como havia esta manhã, mas tudo se sentia transformado pela completude da justiça. Apertamos as mãos ao lado de seu carro. Obrigado, Maurício. Você tornou isso possível. Você fez o trabalho duro, Roberto.
Defender-se exigiu coragem real. Depois que suas lanternas traseiras desapareceram pela rua, destraquei minha porta da frente e entrei no santuário silencioso da minha casa. O cheiro familiar de cera de móveis e o tique distante do relógio da avó de Helena me deram boas-vindas de volta. Na cozinha preparei um jantar simples: ovos mexidos, torrada, uma xícara de chá. Não precisava acomodar preferências ou horários de mais ninguém. Apenas comida que eu gostava. Comida no meu próprio ritmo. A luz da noite se inclinava pelas janelas da sala de jantar conforme eu comia, iluminando as fotos de família que alinhavam a lareira. Formatura de Marcelo da faculdade, seu casamento com Carla, fotos dos netos em várias idades. Eles ainda eram família, mas agora eu podia olhar para eles sem sentir a pontada da traição. Minha poltrona favorita acenou de sua posição junto à janela da sala de estar. Me acomodei em seu abraço familiar com meu chá, olhando para o jardim que Helena havia plantado e que eu mantive pelos últimos 4 anos. As últimas semanas me haviam transformado de vítima para defensor, de alguém que aceitava maus tratos para alguém que exigia justiça. Helena teria ficado orgulhosa do homem que eu me tornei, ou talvez do homem que eu me lembrei de como ser. Meu telefone estava na mesinha lateral, desligado desde que saí do aeroporto. Sem dúvida, Marcelo estava tentando ligar, ainda acreditando que podia negociar sua saída das consequências. Mas algumas lições só podem ser aprendidas, nunca ensinadas. As organizações de caridade receberiam minha ligação amanhã. A Fundação Educacional de Crianças de São Paulo, a Escola de Engenharia da USP, o Programa de Serviços para Idosos, causas dignas administradas por pessoas gratas que entendiam mordomia. Meu dinheiro financiaria aulas de violino para crianças cujos pais trabalhavam múltiplos empregos. Pagaria livros de engenharia para estudantes que não podiam comprá-los. Forneceria refeições e companheirismo para idosos que haviam sido esquecidos por suas famílias. Bem real no mundo em vez de financiar mais férias das quais eu seria excluído. O sol se pôs atrás das colinas dos jardins, pintando minha sala de estar em tons de ouro e âmbar. Em algum lugar do outro lado da cidade, a família de Marcelo provavelmente ainda estava processando a magnitude de suas circunstâncias mudadas. Júlia estaria confusa, Pedro quietamente calculando, Carla planejando o controle de danos, e Marcelo estaria aprendendo que ações realmente têm consequências. Terminei meu chá conforme a escuridão se instalou sobre o bairro. Amanhã traria seus próprios desafios. Ligações de membros da família, possivelmente papéis legais de advogados desesperados, a logística de atualizar contas bancárias e carteiras de investimento. Mas esta noite, eu me sentei na minha própria cadeira na minha própria casa, cercado pela dignidade silenciosa de um homem que havia recuperado seu autorrespeito. A sabedoria de Helena me guiou através do período mais sombrio de traição familiar, para este momento de resolução pacífica. Justiça servida, lições aprendidas, futuro garantido. Era suficiente. Era perfeito. Era finalmente completamente meu. 3 dias se passaram desde o confronto no aeroporto. 3 dias de silêncio abençoado, sem ligações desesperadas de Marcelo, sem mensagens de texto acusatórias de Carla. Eles finalmente entenderam que a situação não mudaria através de súplicas ou ameaças. Eu havia usado o tempo produtivamente. Ligações para a Fundação Educacional de Crianças de São Paulo foram recebidas com gratidão genuína. O diretor, professor Martinez, quase chorou quando expliquei a doação planejada. Senhor Silva, isso mudará a vida de centenas de crianças. Não temos palavras para expressar nossa gratidão. A USP foi igualmente receptiva. A reitora Sandra Campos me assegurou que o Fundo de Bolsas de Engenharia Roberto Silva perpetuaria minha memória através de gerações de estudantes. Engenheiros como o senhor construíram este país, ela disse. É apropriado que seu legado continue construindo o futuro. Cada ligação, cada conversa me confirmou que havia tomado a decisão certa. Estas pessoas entendiam o valor do que estavam recebendo. Eles não tomariam minha generosidade como garantida ou me tratariam como um tolo descartável. Na quinta-feira de manhã,
Enquanto regava o jardim de Helena, vi um carro familiar parar na frente do meu prédio. O Honda Civic azul de Marcelo, ligeiramente amassado de anos de uso familiar. Ele saiu sozinho, sem Carla ou as crianças. Seu rosto mostrava os sinais de quem havia dormido pouco. Olheiras profundas, cabelo despenteado, roupas que pareciam ter sido vestidas às pressas. Continuei regando as roseiras, observando-o se aproximar pelo interfone. Pai, preciso falar com o senhor. Sua voz através do sistema soou diferente, menos arrogante, mais derrotada, mas eu havia aprendido a não confiar nas performances de Marcelo. Sobre o quê? Por favor, 5 minutos. É sobre as crianças. Sempre sobre as crianças quando ele precisava de algo. Nunca sobre as crianças quando estava planejando me excluir de suas vidas. Abri o portão e o esperei no corredor. Ele subiu as escadas lentamente, como um homem carregando o peso do mundo. Obrigado por me receber. Ele disse parado awkwardly na minha porta. Você tem 5 minutos. Ele entrou e olhou ao redor do apartamento como se estivesse vendo pela primeira vez. Os móveis de Helena, as fotos de família, a evidência de uma vida construída com amor e cuidado. Eduarda continua perguntando por que você não foi na viagem conosco. Ele disse finalmente. Ela não entende. E o que você disse a ela? Que foi complicado. Me sentei na poltrona de Helena, mas não ofereci assento a Marcelo. Ele permaneceu de pé, inquieto, como um vendedor fazendo uma apresentação desesperada. Pai, sei que cometi erros, sei que o senhor está machucado, mas isso é grande demais. Está destruindo nossa família. Eu destruí nossa família? Minha voz permaneceu calma. Marcelo, você pegou 200 mil reais meus, me excluiu deliberadamente de uma viagem que paguei e me ameaçou quando me opus. Como exatamente eu destruí alguma coisa? Eu estava estressado. Não pensei claramente. Você planejou isso por 8 semanas. Isso não foi falta de clareza. Foi calculado. Ele afundou no sofá sem convite, colocando a cabeça nas mãos. Não posso perder tudo, pai. A casa, os investimentos. As crianças precisam de estabilidade. Deveriam ter pensado nisso antes de me tratar como lixo descartável. Por favor. Sua voz rachou. Eu imploro. Podemos resolver isso. Posso devolver o dinheiro da viagem. Podemos planejar outra, incluindo o senhor desta vez. Com que dinheiro, Marcelo? Você acabou de dizer que colocou tudo no cartão de crédito. Silêncio. Ele não tinha resposta porque não havia resposta. Sua ganância havia consumido sua capacidade de pensar além da próxima vantagem. As crianças vão crescer odiando o senhor, ele disse, tentando uma última cartada emocional. Não, respondi. Elas vão crescer entendendo que ações têm consequências. É uma lição valiosa que o pai delas aparentemente nunca aprendeu. Marcelo se levantou lentamente, finalmente compreendendo que esta visita não mudaria nada. Isso não acabou, pai. Vou encontrar uma maneira de contestar isso. Boa sorte com isso. Na porta ele se virou uma última vez. Eu ainda sou seu filho. Sim, disse. E eu ainda sou o homem que você traiu por 200 mil reais. A diferença é que agora ambos sabemos quem você realmente é. Depois que ele partiu, voltei ao jardim. As rosas de Helena estavam florescendo magnificamente, suas cores vibrantes contra o verde das folhas. Ela havia sempre dito que jardins exigiam paciência. Você planta, rega, cuida e eventualmente a beleza vem. Tinha levado 68 anos, mas finalmente havia aprendido a cultivar autorrespeito. Meu telefone tocou. Maurício. Roberto, acabei de receber uma ligação de um advogado representando Marcelo. Advogado Ferreira e Associados. Eles querem agendar uma reunião. Para discutir o quê? Aparentemente um acordo. Eles parecem pensar que podem negociar uma reversal parcial do testamento. Ri. O que você disse a eles? Que meu cliente está satisfeito com os arranjos atuais e não tem interesse em mudanças. Eles ficaram desapontados. Tenho certeza que ficaram. Roberto, você deve saber que eles vão tentar várias táticas. Pressão emocional, ameaças legais, até mesmo aproximação das crianças. Está preparado para isso?
Olhei para as rosas de Helena. Cada botão uma promessa de beleza por vir. Maurício, passei 43 anos construindo uma vida honesta. Não vou deixar a ganância de ninguém destruir isso agora. Entendido. E Roberto, você fez a coisa certa. Não deixe ninguém te convencer do contrário. Depois que desliguei, sentei na varanda com uma xícara de café, observando o movimento da rua. Crianças indo para a escola, pais indo para o trabalho, a vida normal de pessoas que tratam a família com respeito e dignidade. Meu telefone mostrava uma mensagem de texto de Eduarda, enviada pelo telefone de Carla. Vovô, quando você vai nos visitar? Saudades. Por um momento meu coração se apertou, mas então lembrei das palavras de Helena. Às vezes o amor significa estabelecer limites, mesmo quando dói. Respondi. Eduarda, vovô sempre vai amar você e Miguel. Às vezes adultos fazem escolhas que têm consequências grandes, mas sempre lembre que você é especial e merece ser tratada com respeito. Era tudo o que podia dar a eles agora. Uma lição sobre dignidade, sobre como não aceitar ser tratado mal, sobre como algumas linhas não podem ser cruzadas sem consequências permanentes. O sol se pôs sobre São Paulo mais uma vez, pintando o céu em tons de rosa e ouro. Em algum lugar da cidade, Marcelo estava aprendendo a viver com as consequências de suas escolhas. Em algum lugar, crianças necessitadas se beneficiariam de bolsas de estudo que eu nunca veria pessoalmente. E aqui, no meu jardim, cercado pela beleza que Helena e eu construímos juntos, eu finalmente encontrei paz. Não a paz da vingança consumada, mas a paz da justiça servida, da dignidade restaurada, do autorrespeito finalmente cultivado depois de anos sendo tomado como garantido. Marcelo havia apostado que eu era um velho tolo, que aceitaria qualquer tratamento pela chance de estar perto da família. Ele perdeu aquela aposta, e perdeu tudo no processo. Mas eu havia ganhado algo muito mais valioso que R$200 mil. Havia ganhado de volta meu autorrespeito, minha dignidade e a certeza absoluta de que algumas coisas na vida são mais importantes que a harmonia familiar forçada. E isso, finalmente, era tudo o que eu precisava. Se você gostou desta história, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe suas impressões nos comentários. Para ouvir a próxima história, clique na tela. Obrigado por assistir.